A mensagem de hoje talvez não seja a mais convidativa para nós, na medida em que culturalmente gostamos mais de mensagens que nos garantam conforto, satisfação, alívio do momento em que nós estamos a viver. Talvez alguns de nós gostássemos de fazer neste momento um avanço rápido na nossa vida. Outros, por nostalgia, gostariam de fazer um recuo rápido para algum momento onde já foram felizes. O tema da mensagem de hoje é Aprenda a Sofrer. E daí dizer que talvez não seja o tema mais convidativo para nós. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 8 a 18. Estamos a estudar então esta carta de Paulo, escrita a Timóteo. Acredita-se que foi a última carta que Paulo escreveu. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 8 a 18. Relembrar então o pequeno contexto dado na semana passada. A igreja estava a sofrer perseguição. Além disso, os falsos mestres estavam a ter uma grande influência dentro da vida da igreja. Por causa disso, Timóteo estava a desanimar e precisava de ser fortalecido no ministério, pois, pelo que se presume desta carta, ele estava a ficar fraco espiritualmente e sem coragem para enfrentar os falsos mestres com o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Então, Paulo escreve para o animar. Vamos ver como. Versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Então, Timóteo estava triste e desanimado com aquilo que estava a acontecer. Tinha baixado os braços perante os falsos mestres que colocavam o seu ensino em causa. Conforme disse, a igreja estava a sofrer perseguição e a sua vida corria risco. Como é que Paulo o animou? Reparemos, quase como quem diz: meu bom amigo, prepara-te, tu tens a que sofrer. Meu bom amigo, se tu estás no Evangelho e a viver o Evangelho, prepara-te para sofrer. Será que esta abordagem é a abordagem mais terapêutica? Será que faz sentido dizer a alguém que está abatido que ele irá continuar a sofrer? Paulo sabia do que falava. Ele estava preso por falar do Evangelho, mas ele não desanimava, nem se sentia triste com isto, não murmurava contra Deus, porque ele entendia que pelo facto de estar na prisão, isso se devia à providência de Deus para ele poder falar do Evangelho a todas as pessoas que estavam com ele naquela prisão. Entender a prisão. Ele foi preso de forma injusta e entende isso como sendo providência divina para proclamar o Evangelho a todas as pessoas que estavam ali. Além disso, ele foi chicoteado 195 vezes por falar de Jesus. Foi apedrejado, sendo que esteve quase a morrer quando foi apedrejado. Se nós olharmos com atenção, os irmãos escusam de abrir, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8 a 10, ele diz o seguinte: não queremos deixar de vos contar, irmãos, as grandes aflições que tivemos de suportar na província da Ásia. Reparemos no pormenor destas palavras. Foram tão pesadas e tão acima das nossas forças que já nem tínhamos esperança de sairmos de lá vivos. Era como se estivéssemos condenados à morte. Isto aconteceu para aprendermos a não confiar em nós próprios, mas sim em Deus que dá vida aos que morrem.
Foi Ele quem nos salvou e continuará a salvar desses perigos de morte. Temos esperança de que Ele continuará a fazer o mesmo. Além disto que nós dissemos, se nós olharmos para o versículo 15, vemos que todos na Ásia o abandonaram. Reparemos, olhemos para o versículo 15. Todos na Ásia o abandonaram. E acredita-se que alguns deles até tinham sido pessoas importantes na sua vida. Daí vermos nomes mencionados. Estás ciente que todos os da Ásia me abandonaram? Dentro deles cito Figelo e Hermógenes. O facto de Paulo estar a citar os nomes significa que aquelas duas pessoas eram bastante importantes na sua vida. Certamente alguém muito próximo de nós já nos decepcionou ao longo da nossa caminhada. E sabemos o quanto isso custa a superar. Às vezes é simplesmente aprender a viver com o abandono, porque viveremos com essa dor o resto da nossa vida. Então, resumidamente, Paulo foi chicoteado, apedrejado, preso, abandonado e sofreu injúrias. Então ele sabia do que estava a falar. Ele não estava a falar de cor. Ele não estava com aquela conversa das pessoas que estão enfermas ou a passar problemas para ver quem tem mais doenças. Oh, Timóteo, tu tens isso, mas olha, eu tenho isto. Ai, tu tens isso, olha, eu ainda tenho isto. Ele não estava a medir forças com Timóteo. Nem sequer estava a dizer estas palavras para que a vida dele fosse contemplada pelas pessoas. Porque Paulo é bastante claro. Se alguém se tiver que gloriar, glorie-se somente no Senhor. Qual o motivo de Paulo conseguir sofrer todas estas coisas? Qual o motivo de ele conseguir suportar? Será que Paulo não tinha amor por si próprio? Será que Paulo não tinha amor pela sua vida e então vivia assim? Versículo 9. Deus é que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Reparemos, Deus é que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Então, Paulo é muito claro para Timóteo. Está pronto para sofrer por amor a Deus, porque foste salvo por Ele. Isto não aconteceu por causa do teu mérito, mas sim segundo a sua vontade antes da fundação dos mundos. Significa isto o quê? A salvação que há em Jesus é superior a qualquer coisa que possamos passar por amor a Ele, porque ficar nas trevas eternamente seria muito pior do que nós estarmos a passar por graves problemas nesta terra, porque tudo nesta terra é temporário. É uma questão de perspectiva. E podemos ver esta perspectiva no mesmo Paulo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18. Por isso nós não perdemos a coragem. Ainda que o nosso corpo se desgaste, e se calhar alguns de nós estamos a sentir isto, ainda que o nosso corpo se desgaste, o nosso interior renova-se dia para dia. As aflições do presente momento são leves, comparadas com a grande e eterna glória que elas nos preparam. Não fixamos a nossa atenção nas coisas que estão à vista, mas naquelas que ainda se não veem. Pois o que se vê é passageiro, mas o que ainda não se vê é eterno. Significa isso que só conseguiremos estar a sofrer por amor a Deus quando percebermos que fomos salvos da nossa maior desgraça. E isso irá animar-nos perante as dificuldades do dia a dia. Tudo é diminuto, mesmo que nos custa passar por momentos bastante dolorosos.
Tudo é diminuto face àquilo que está à nossa espera. Qual a razão da esperança que há em nós? É precisamente esta. É daquilo que está reservado para nós. Então, quando estiver a sofrer, lembre-se, o seu maior problema já foi vencido na cruz, através do sofrimento de Jesus. Siga em frente e nunca desista, porque Cristo nunca desistiu de si. Contudo, existe muita mentalidade consumista no que concerne à fé. Nós dizemos que somos contra a teologia da prosperidade, mas no íntimo, e desculpem a generalização, no íntimo quase todos nós a desejamos. Reparemos, Paulo não disse a Timóteo, vai ficar tudo bem. E esta frase é muitas vezes usada por nós cristãos para outros que estão a sofrer. Alguém chega ao pé de nós e diz, eu estou a passar por este problema, e nós dizemos, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Como é que sabemos se isso é verdade? Como é que sabemos que tudo se vai resolver? Como é que sabemos se essa pessoa não vai viver o resto da vida com aquele espinho na carne? É que depois nós estamos a transmitir expectativas à pessoa que vai ficar tudo bem, e depois, se não ficar tudo bem, se ela ficar a viver com o espinho na carne, ela irá ficar desanimada porque alguém lhe prometeu que ia ficar tudo bem. Creio que já o mencionei aqui na igreja. Há uns tempos atrás, na Igreja Batista de Tondela, um irmão da igreja, o irmão António, ele foi diagnosticado um cancro. Já em fase, aliás, um cancro que era muito agressivo. Então ele tinha que ser operado urgentemente. A igreja reuniu-se. E aquilo que eu levei os irmãos a orarem foi que, apesar de nós podermos pedir a cura, era pedir-nos para que Deus pudesse manifestar a sua boa vontade na vida daquele irmão. Eu não consegui dizer ao irmão António, vai ficar tudo bem. Eu apenas lhe disse, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. E nós orámos-nos, enquanto ele estava aí para a sala das operações. E depois viemos a saber que quando ele estava aí para a sala das operações, ele foi a sorrir. E os próprios enfermeiros perguntaram, mas porquê que está a sorrir? E ele disse, porque eu sei em quem tenho querido. Não é? Eu sei que Deus é bom. E aquilo que Ele tiver para mim será melhor. Então, meus irmãos, devemos sempre dizer às pessoas, Deus sabe o que faz. Não se surpreenda com o sofrimento. Faz parte desta vida, até para fazer lembrar-nos que o céu não é aqui. Então, espere no Senhor. Espere debaixo das suas asas. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descanse nos braços do Senhor, mesmo no meio da sua dor. Por isso, não se surpreenda com o sofrimento. Faz parte da vida e principalmente daqueles que querem seguir, servir e falar de Jesus. Quando percebemos então a dimensão da salvação que Jesus nos confere, iremos ver que tudo foi dado pela sua graça. Isto é, algo dado por Deus a pessoas que não merecem. E como diz o texto, pela sua própria determinação. Logo, não há mérito nenhum na nossa salvação. Não há mérito nenhum pessoal na nossa salvação. Até a fé, segundo Efésios 2, é dom de Deus. Entender isto mudará tudo na nossa vida, pois torna-nos humildes. E deixaremos de exigir algo a Deus. Ou então, por outro lado, acharmos que Deus nos deve algo. Deus não nos deve rigorosamente nada. Por vezes perdemos coisas, ou até pessoas na nossa vida, para entendermos que Cristo é tudo para nós
E garanto, com toda a certeza, será suficiente, independentemente das circunstâncias adversas que poderá estar a passar. Cristo é tudo para nós. Certamente ninguém passou algo parecido com aquilo que Paulo passou. Muitos de nós olhamos com admiração o que o apóstolo Paulo escreveu, mas poucos de nós desejamos viver a vida que ele viveu. Muitos de nós gostamos da teologia paulina, mas poucos de nós gostam da prática paulina. Certamente, Paulo só conseguiu transmitir graça a Timóteo porque ele ia diariamente ao trono da graça. Estaremos nós a ir à fonte desta maravilhosa graça com muita gratidão e humildade de coração? Olhemos para o versículo 10. E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Provavelmente, Timóteo estava perdido. E como costumamos dizer, não via uma luz ao fundo do túnel. Contudo, Paulo estava a dizer-lhe, por outras palavras, para nós cristãos, há sempre uma luz ao fundo do túnel, a luz de Cristo, a qual nos guiará nos momentos mais tenebrosos da nossa vida, até porque foi essa luz que nos tirou das trevas para o reino da luz. Lembre-se, para nós cristãos, há sempre uma luz ao fundo do túnel, a luz de Cristo. Significa isso que o nosso maior problema já foi vencido por Cristo? É por isso que nós seguimos em frente. É verdade que nós podemos perder algumas batalhas nesta vida. No entanto, saibamos que em Cristo nós já vencemos a guerra. E isto tem que animar o nosso coração, porque o nosso foco tem que ser sempre Cristo. Quando assim acontece, quando nós percebemos que o nosso foco é Cristo, as nossas bocas não se irão fechar. Porque a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. E nós vamos ver isso nos versículos a seguir, versículo 11 e 12. Paulo ia ao trono da graça, sofria o que sofria porque estava a ir humildemente até Deus. E mesmo no momento de dor, ele usou o seu sofrimento para proclamar o Evangelho. Versículo 11 e 12. Mediante o Evangelho para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O que Paulo estava a dizer era: a minha vida está resolvida em Cristo. Ele vivia não para conquistar algo para si, ele vivia sim porque tinha sido conquistado por Cristo e sentia uma enorme responsabilidade de proclamar o Evangelho para alcançar aqueles que Deus chamou para si, conforme vimos no versículo 9. Paulo estava pronto a sofrer por causa do Evangelho. Ele sentia o privilégio ao sofrer por amor a Deus, apesar da grande dor que ele estava a passar. Isto só foi possível porque ele sentia que em Jesus ele estava seguro eternamente. Apenas para esclarecer aqui uma nota, vou dar aqui uma nota sobre isto. Paulo não sentia alegria no sofrimento em si, mas sim naquilo que, através do seu sofrimento, Deus estava a fazer. Ele não era masoquista, ele não gostava de sofrer. Mas ele tinha a certeza que o seu sofrimento era usado por Deus para propósitos maiores. E por isso é que ele escreve em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam ou contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas contribuem para o bem
Então, sofrimento tem um propósito. Às vezes podemos não perceber qual é, mas é precisamente aí que entra a fé. Significa isso que a motivação dele era tão grande a evangelizar que ele usou então o sofrimento como ferramenta evangelística. E nós usamos muitas vezes o sofrimento como ferramenta de murmuração e reclamação. Não utilizamos o sofrimento para abençoar a vida dos outros. E o sofrimento deve ser usado então para abençoar a vida de outros. Sempre espírito comunitário. Se Paulo estivesse preocupado consigo, ele iria paralisar, como aconteceu com Timóteo. Porque o diabo, quando quer que os cristãos fiquem estagnados, ele usa fatores externos para retirar-nos a alegria. Reparemos, se na nossa vida, quando nós ficamos mais estagnados, se não é quando nós perdemos a alegria no Senhor. Então, por isso é que há coisas que acontecem na nossa vida para retirar-nos a alegria, para levar-nos à estagnação. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. O nosso foco tem de ser sempre a glória de Deus. E quando assim é, não nos importamos com aquilo que podemos perder, porque em Cristo já alcançamos tudo aquilo que nós precisávamos de ganhar. Deus dá, Deus tira, louvado seja o Senhor. Paulo, quando estava a sofrer, falava de Jesus por causa da alegria da salvação. Pensemos um pouco nas nossas vidas. Será que a nossa boca tem falado do Evangelho? Será que temos de falar de Jesus às pessoas que estão ao nosso lado? Será que temos usado o nosso sofrimento para mostrar às pessoas que, com Deus, nós conseguimos passar pelo vale da sombra da morte e não temeremos mal algum porque Ele está connosco? Confiaremos nós na vontade de Deus, a qual ela é boa, é perfeita e é agradável, segundo Romanos 12:2? A nossa boca só ficará fechada se a nossa vida tiver como objetivo último o nosso bem-estar pessoal. Falar do Evangelho vai-lhe trazer sofrimentos, vai-lhe trazer decepções, vai-lhe trazer inimigos. Mas nós não estamos preocupados com isso. Porque o nosso maior inimigo já foi vencido através de Cristo. Não desprezemos o lugar onde Deus nos põe. Não desprezemos o lugar mais difícil que Deus nos põe. Porque é precisamente aí que Ele nos quer anunciar o Evangelho. Não desperdice o sofrimento. Não desperdice o lugar. Não desperdice nada. Porque é precisamente aí que Deus nos quer para anunciar o seu Evangelho. Deus não tem qualquer compromisso com a nossa realização pessoal. O pastor Tiago Oliveira, numa das pregações aqui, teve uma frase mítica. Ele dizia o seguinte: Deus está-se nas tintas para a nossa realização pessoal. Aquilo foi forte. Mas é verdade. Deus não tem compromisso com a nossa realização pessoal, mas sim com a sua glória. Até porque Ele sabe que na sua glória encontraremos a nossa profunda realização pessoal para a nossa vida. E então surgirá alegria. Alegria é essa que não depende das circunstâncias. Eu volto a repetir. Deus não tem compromisso algum com a sua realização pessoal. Deus tem sim o compromisso de que se nós chegarmos até Ele, nós encontraremos realização para a nossa vida. Porque Cristo quer ver as nossas vidas realizadas nele. Daí muitas vezes surpreender teologicamente algumas pessoas dizer: eu preciso fazer aquilo para me sentir realizado. Não, nós já estamos com a nossa vida realizada em Cristo Jesus. O resto são coisas que Deus coloca na nossa vida para nós estarmos lá, para falarmos de Cristo às pessoas.
Porque se nós andarmos à procura de coisas para realizar a nossa vida, nós vamos ter essas coisas e depois percebemos que não temos realização nenhuma. Nós só seremos ou só atingiremos alegria e realização pessoal em Cristo Jesus. O que fazer então quando a alegria não surge? O que fazer quando parece tudo perdido? O que fazer quando estamos cansados de viver? E, meus irmãos, nós vivemos numa época em que as pessoas das nossas igrejas estão a perder a alegria de viver. Estão cansadas mesmo de viver. O que fazer? O que dizer a essas pessoas? Às vezes a minha resposta é só esta. Olhe para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Cristo. Esta era a certeza de Paulo. Ele diz, eu aguento todas estas coisas porque eu sei em quem tenho crido. Saberemos nós em quem temos crido? Teremos nós confiança que a nossa vida e a nossa salvação estão bem guardadas por Deus? Versículo 13 e 14. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Depois de Paulo dizer que confiava em Deus, a sua vida e a sua salvação, vemos o mesmo Paulo a dizer a Timóteo para ele guardar aquilo que lhe fora dado. Isto é, a mensagem do Evangelho. Porquê? Porque o Evangelho tem poder para salvar qualquer tipo de pessoa. Até porque a vida de Paulo, alguém que matava cristãos e depois ficou disposto a dar a sua vida a morrer por Cristo. Então, a vida de Paulo mostra-nos que Deus salva quem Ele quer, independentemente do seu passado. O Evangelho não é sobre aquilo que nós fizemos para Deus, mas sim sobre aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Ao olharmos com atenção as palavras de Paulo, percebemos que Timóteo, assim como nós, não devia alterar nada da mensagem que tinha recebido, mesmo que isso lhe pudesse custar a vida ou até perder membros da sua comunidade. E ele tinha uma grande garantia. O Espírito Santo estava com ele. Ou seja, nós com o Espírito Santo iremos até ao fim do mundo e aguentaremos as batalhas mais difíceis, ainda que no nosso corpo nós possamos ter as cicatrizes. Versículo 16 a 18. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes deu-me ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, procurou-me solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Então, além de tudo o que Paulo tinha dito, ele afirmou que Deus também colocou na sua vida uma pessoa muito importante. Através dela, Deus deu-lhe força e Deus deu-lhe ânimo numa caminhada tão dolorosa. Mostra-nos assim que devemos ser agradecidos também a Deus pelas pessoas que Ele nos coloca na nossa vida, que nos ajuda a caminhar nesta vida tão dolorosa. Além disso, nós, pela graça de Deus, temos a Igreja, que serve para nos animarmos mutuamente na tarefa de fazermos discípulos de todas as nações e ajudar-nos a fortalecer aqueles que estão mais fracos. Deus deu-nos a Igreja para isso. Eu não sei como é que há pessoas que conseguem viver o Evangelho sem a Igreja. Não é possível aceitar Cristo e rejeitar a sua noiva. Então, Cristo e a Igreja.
Então, meus irmãos, daí queremos e desejamos caminhar intencionalmente, lado a lado, uns com os outros. Cada pessoa a discipular outra. Fazer discípulos. Esta é a nossa missão. Está lá fora bem escancarado. Queria deixar apenas algumas aplicações práticas para nós. Obrigado. Aprenda a sofrer. Primeiro, saiba que o sofrimento faz parte da vida. Perante a Bíblia, eu não consigo dizer que não irá sofrer quando estiver a evangelizar ou simplesmente viver a sua vida normalmente. Quem lhe prometer isso estará a enganá-lo. No entanto, para aqueles que reconhecerem os seus pecados e tiverem fé em Jesus, posso dizer convictamente que ao passar pelos momentos mais sombrios da sua vida, deve lembrar-se que Deus o resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso irá dar-lhe força e ânimo para viver. O meu desejo e a minha oração é que encontre essa luz que Deus tem para nos oferecer, para andar nesses caminhos dolorosos. Por outro lado, lembre-se, por mais difícil que possa ser o seu momento, por mais doloroso que possa estar a viver nesta altura, em Cristo tem sempre mais do que aquilo que merece. Em Cristo temos sempre mais do que aquilo que nós merecemos. A graça de Deus é sempre maior do que a sua dificuldade, até porque foi pela sua graça que foi salvo do seu maior problema. A graça de Deus é sempre maior do que qualquer dificuldade, até porque foi pela sua graça que foi salvo do seu maior problema. É por isso que a sua graça nos basta. E que podemos viver em toda e qualquer circunstância, porque é Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Dizem que o sofrimento é bom para mantermos os pés bem assentos no chão. Eu pessoalmente não acredito nisso. Acredito sim que o nosso sofrimento torna-se importante para colocarmos não os nossos pés no chão, mas para colocarmos os nossos joelhos, como também a boca, no pó. Talvez ainda haja esperança. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. O sofrimento é uma escola. E é o local, por excelência, usado por Deus para o nosso crescimento. É verdade. É tão verdade que nós nem precisamos andar atrás do sofrimento. Ele vem atrás de nós. Há momentos tão difíceis na nossa vida que só nos resta clamar por Jesus e olhar para Ele. E nesse momento nós iremos perceber de forma clara que não foram as nossas soluções que nos salvaram. Momentos difíceis na nossa vida que servem para nós olharmos para Jesus, para percebermos que não foram as nossas soluções que nos salvaram, então só nos resta clamar por misericórdia. Então, lembre-se, saiba que o sofrimento faz parte desta vida. Em breve tudo terminará. Segundo lugar e último, não desperdice o seu sofrimento. Use-o para falar de Jesus. Louve a Deus pelo seu sofrimento, mas peça também a Deus que possa usá-lo para transmitir o Evangelho aos outros. É que nós às vezes somos uns monstros espirituais dentro da igreja. Temos toda a teologia dentro da igreja. Falamos de Jesus abertamente dentro da igreja, mas depois quando chegamos lá fora, somos umas formiguinhas e não fazemos mal a ninguém, nem dizemos nada a ninguém. Eu, pessoalmente, estou cansado de mim próprio por ser muitas vezes um monstro espiritual dentro da igreja e por ser uma formiga lá fora. Devemos ser monstros espirituais aqui como lá fora. O apóstolo Pedro
O meu pai dizia isso no comentário. Eu disse: já me estás a estragar a pregação quando eu escrevi isto no Facebook. E ele estava a dizer, e é verdade, o apóstolo Pedro, ao pé de Jesus, ele era um monstro espiritual. No entanto, quando viu a sua vida em risco, ele negou a Jesus 3 vezes. Que Deus restaure a sua alegria, a sua vida e o seu testemunho, para que possamos dizer, como Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Vamos orar. Senhor Deus, nós vamos até Ti, reconhecendo que nós não somos ninguém e que necessitamos da Tua graça. Olharmos também para Ti e para aquilo que Cristo fez, percebemos que não foram as nossas soluções que nos salvaram, mas foi sim o Teu maravilhoso plano. Tu possas abençoar e fortalecer aquelas pessoas que estão a passar por momentos difíceis na sua vida. Possas restaurar-lhes a alegria que há na salvação. Porque às vezes, se nós formos olhar para o lado, tudo parece escuro. Somente a Tua luz poderá iluminar o nosso caminho. Abençoa também a nossa igreja, Senhor. Para que as nossas bocas possam estar sempre abertas para falar do Teu amor, daquilo que Tu fizeste em Cristo Jesus. E desta forma, para que mais almas se possam render aos Teus pés. Dá-nos vidas, Senhor, para nós podermos falar de Ti. Dá-nos pessoas, Senhor, para nós podermos proclamar o Teu Evangelho. Para que o Teu Santo Espírito possa abrir os olhos destas pessoas, para que elas então possam reconhecer o seu pecado e ter fé. Mas desde já Te agradecemos por aquelas pessoas que Tu tens trazido até nós, como também a salvação que já tens concedido a algumas pessoas. Tu és um Deus maravilhoso. Que cada um de nós sinta esta alegria. E é no nome de Jesus que nós oramos.